Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje vamos tratar aqui no Doc.com de um tema polêmico que está sendo tratado em nível nacional, que é a redução da maioridade penal. Vai haver uma audiência, uma reunião, um debate aqui em Ponta Grossa na próxima segunda-feira. Nós vamos receber o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ponta Grossa, o advogado João Maria de Góes Júnior. Ele vai falar para a gente um pouco mais em relação a esse tema e esse evento de segunda-feira. Também vamos tratar da questão da atuação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Ponta Grossa com o presidente da comissão, que é o Antônio Laroca Neto, vereador. Vai estar com a gente falando a respeito dos pareceres contrários a projetos de vereadores que foram à votação nesta semana e que renderam amplo debate e polêmicas também, né, na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. O programa Doc.com está de volta. Nesse bloco dos destaques dessa semana, temos que relatar a situação aí complicada por qual passa o governador Beto Richa, do PSDB. Ele que no ano passado foi reeleito no primeiro turno com ampla maioria de votos, né? Começou aí o primeiro ano aí do seu segundo mandato de forma realmente catastrófica, né? Lá atrás, no início do ano, quando tentou se aprovar aí as mudanças na Paraná Previdência, já teve mobilização de professores, invasão da Assembleia, ou ocupação da Assembleia, e realmente o projeto ele foi retirado. Voltou, né? E o resultado foi aquilo que todos nós vimos no último dia 29 de abril, o confronto entre polícia militar e professores que lá no Centro Cívico se manifestavam, causou aí realmente um verdadeiro caos dentro do governo do Estado, né? Com a maioria dos deputados na Assembleia, o governo acabou aprovando esse projeto que mexe, né, no Paraná Previdência, que é o fundo aí de aposentadoria dos servidores estaduais, mas isso custou muito caro para o governador Beto Richa, além da sua popularidade cair drasticamente. 2 secretários de Estado caíram depois desse fato, né? O secretário de Educação caiu e também, nessa semana, o secretário da Segurança Pública, o deputado federal Fernando Francischini, também aí deixa o governo depois de uma atitude realmente lamentável da Polícia Militar, né? E sobrou aí para o secretário de Segurança Pública, sobrou para o secretário de Educação, que não fazem parte mais do governo Beto Richa. E esse desgaste por qual passa o governo do Estado, ele é criticado aí até por gente do próprio partido, né? Aí deputados dentro do próprio ninho tucano não aprovaram aí o modo como foi tratada dessa questão lá na Assembleia Legislativa do Paraná. E os professores agora estão aí mobilizados, continuam em greve, estão realmente fazendo com que o fato, né, ocorrido lá seja amplamente divulgado. Teve uma audiência da Comissão de Direitos Humanos lá em Brasília nesta semana para tratar do tema, depoimentos de pessoas que estavam trabalhando no local naquele momento, cinegrafistas de equipes de televisão, dando depoimentos ali realmente que envergonham aí a atuação da Polícia Militar naquele momento, né? Logicamente que isso não pode voltar a acontecer, é inadmissível que isso volte a acontecer aqui no nosso estado e seja em qualquer estado aí democrático de direito, né? Não se pode mais ter uma repressão como aconteceu nesse caso, porque lá não estavam, né, bandidos, estavam realmente trabalhadores reivindicando os seus direitos e reivindicando uma coisa que era essencial, na verdade, porque o projeto que estava sendo votado, discutido dentro da Assembleia, incidia diretamente na vida de cada um dos trabalhadores aí do Estado e não
né, aí diretamente nos deputados que estão lá, mas podem não estar em outro mandato, o governador que está aí no seu segundo mandato, pode não, certamente não estará aí no próximo, né, mas essa decisão que foi tomada interfere e foi impedido aí essas pessoas de acompanhar essa votação e tudo mais, e deu no que deu, né? A gente viu aí esses episódios que repercutiu nacionalmente e até internacionalmente. Bom, essa questão aí então, né, muitas questões devem ocorrer ainda por relação aos professores, aqui mesmo em Ponta Grossa, na noite de quinta-feira, teve uma mobilização, o pessoal aí está mobilizado. Para o destaque dessa semana também, outro destaque, é o projeto engavetado na Câmara Municipal de Ponta Grossa, o projeto que reduz de 23, reduz o número de cadeiras na Câmara Municipal de Ponta Grossa, na verdade, porque o projeto original do vereador Pascoal Adura, do PMDB, ele reduz de 23 para 19 o número de vereadores, mas tem uma emenda do Aguinel que reduz para 21, uma do Jorge que reduz para 15 e uma do Romualdo Camargo que reduz para 9 vereadores na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Esse projeto foi apresentado em agosto do ano passado, formou-se uma comissão especial para avaliar o projeto, porque sempre quando um projeto altera a lei orgânica do município, é preciso formar uma comissão especial para avaliar. Essa comissão formada por 5 membros, esses 5 membros não se reuniram nenhuma vez. Tanto é que nem o presidente, nem o relator do projeto foi escolhido até o momento. Há 9 meses, portanto, já está aí quase para nascer o filho, e há 9 meses o projeto sequer tem aí a sua designação aí do relator e do presidente dessa comissão, uma demonstração de que os vereadores não estão nem um pouco interessados em discutir esse tema, mas tem gente já, vereador, que está preocupado em relação a esse projeto, porque quanto mais postergar essa avaliação em plenário, e uma hora vai ter que ser avaliado, quanto mais postergar, mais próximo da eleição do ano que vem vai estar e o desgaste pode implicar em votos. E aí, meu amigo, quando se fala em votos, né, em meio aos vereadores, tem gente já articulando para que esse parecer seja dado e esse projeto seja votado o quanto antes para não haver aí prejuízos eleitorais. Nós vamos acompanhar aí o trâmite e levar para você, amigo do doc.com, as informações desse projeto e de outros da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, temos entrevista com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, com o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Ponta Grossa, tudo isso aqui no doc.com. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com e o assunto agora é o trabalho da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Coincidiu aí de nas 2 sessões desta semana alguns pareceres contrários a projetos de vereadores entrar aí na pauta, na ordem do dia, e muitas discussões ocorreram na Câmara Municipal em virtude aí desses pareceres. Para falar a respeito disso, recebemos o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Antônio Laroca Neto. Boa noite, Laroca. Boa noite. Boa noite agora. Pois é, essa questão aí que envolve legalidade, né? Às vezes o vereador tem uma ideia ali, transforma em um projeto, quer ver a lei, mas ele esbarra na legislação municipal, estadual, federal, né? Como que está essa relação da comissão com os vereadores? Porque a gente viu aí 5 pareceres contrários, né, nessa semana, você estava lá, acompanhou toda a discussão. Alguns pareceres foram mantidos, outros derrubados. Como que está essa relação, Laroca? A relação está boa. É a relação do pai com o filho, né? O pai tem que dizer para o filho a sua limitação, né? E não é por isso que ele não deixa ganhar mal, que ele deixa ganhar mal o filho ou que ele não queira bem o seu filho. Na verdade, a comissão seria uma proteção ao próprio vereador de que ele faça um trabalho dentro do legislativo, na elaboração de leis, correspondendo ao regramento que vem lá de cima, através da Constituição da República. Então, muitas vezes, o vereador tem excelentes ideias. Só que, infelizmente, Eduardo, em 88, com a criação da Constituição, reservou-se muito o direito de legislar para a Câmara Federal. Lá em cima, lá em Brasília, um pouquinho para o Estado e muito pouco para o município.
Eu até conversava com um cidadão que é um especialista na área do direito, ele dizia assim que você, como vereador, você legisla sobre meio ambiente, uso e ocupação do solo e o resto se deixarem. Porque a dificuldade é muito grande da legislação, porque o vereador está engessado no artigo 30 ali da Constituição, que ele legisla sobre o uso da ocupação do solo e aquilo que não ofender a Constituição Federal e a Constituição do Estado e o demais arcabouço jurídico. Então, o vereador muitas vezes tem grandes ideias excelentes. Ontem nós tivemos 2 projetos de lei, na quarta-feira, que foram votados e que teve o parecer contrário da comissão. Nós entendemos que a ideia, a concepção é boa, mas não é legal do ponto de vista constitucional. Acho que um exemplo é o projeto do Delmar. O do Delmar Pimentel. O do Delmar Pimentel, ele diz assim no bojo, no conteúdo do projeto, que 30% de tudo aquilo que for arrecadado com o STAR, com aquele estacionamento regulamentar, seja destinado a Proamor, que cuida do deficiente físico, exerce um bom trabalho. E ninguém é contra. Eu acho que se você perguntar para a população, não, ótimo. Mas só que a lei não permite que isso seja feito pelo vereador. Tem o Código Nacional de Trânsito, a arrecadação tem que ficar no próprio sistema. E houveram modificações na lei com a própria Constituição da República em 88. Então o vereador Delmar tinha uma lei de 83 que pegava a arrecadação e jogava para o Proamor, para uma divisão daquele recurso na área social. Certo. Com a Constituição de 88 e com a modificação, isso foi alterado. Então, passou a receita para a autarquia. Nós não podemos chegar para o prefeito e impor despesas a ele sem que nós tenhamos de dizer onde é que ele vai tirar a contrapartida. Então, boas ideias, mas nós temos que também... E por isso que eu falei do pai, né, do cuidado com o pai. Você tem que impor limitações para o teu filho. Mas a criança estava meio rebelde, né? Estava meio rebelde. Ele chegou a falar, pô, mas não leram o meu projeto? A gente leu, e vou dizer mais ainda. Eu acho que não leram é o parecer. Eu acho que o que não foi lido é o parecer. A justificativa porque... Por que nós negamos o projeto de lei? Então, no mérito, se esse projeto fosse para votação, eu seria um dos que votaria favoravelmente. Mas não posso deixar. Ontem na quarta-feira foi aprovado um do pastor Ezequiel. Pois é, porque o do Delmar ele foi mantido... Foi mantido o veto. O parecer... é o parecer da comissão. Projeto arquivado. Arquivado. E no caso do pastor Ezequiel, que também implica em despesas foi derrubado o parecer da comissão. Pois é. E o que é o projeto de lei do vereador Ezequiel? Ele quer que as praças sejam feito alambrado na praça para a proteção do local de brinquedo das crianças e tal. É uma boa ideia? Pode até ser interessante. Conversando com as mães, com as pessoas que frequentam a praça, talvez seja uma ideia boa. Mas eu pergunto, não é despesa para o executivo? Eu não estou impondo uma despesa para o executivo. O número de praças que tem em Ponta Grossa. E obrigando a que isso efetivamente aconteça. Nós não podemos fazer isso. Então, eu vejo assim, está causando muita celeuma, mas volto a repetir, é no sentido de proteção do vereador e da instituição chamada Câmara de Vereadores. Porque fica feio você pegar um projeto, de repente, sem pé nem cabeça, que a gente já viu críticas por parte da imprensa, e críticas corretas por parte da imprensa, que querem que a produção parlamentar seja uma produção interessante para a sociedade, para o município de Ponta Grossa e para o contribuinte. Então, todos os projetos são importantes, desde nome de rua eu considero importante. Eu não fiz, acho que se eu fiz uns 2 foi muito. Aquele negócio de data eu nunca fiz, mas não sou contra, né? Ele passa, esses projetos de lei, homenagem, tudo. Agora, quando ele influi na vida das pessoas e quando de repente isso possa envergonhar a Câmara, porque se entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, aquilo volta atrás e pode inclusive causar prejuízo. Eu vou citar uma lei, por exemplo. Não vou nem citar o nome do vereador, porque não é esse o objetivo. Mas o vereador fez um projeto de lei que retirava o pagamento de determinado imposto para as residências, aí que é o ITBI, certo?
E isso foi aprovado, houve um veto, voltou para a Câmara, foi derrubado o veto e iria ser praticado, ou seja, seriam isentados. O prefeito da época entrou com uma liminar para proteger de forma precavida, porque senão teria que ser devolvido o recurso, seria uma situação complicada de operacionalizar essa devolução ou mesmo esse pagamento. Então, ficou protegido através de uma liminar, de uma medida cautelar que fez com que não se fosse decidido a respeito, aguardando o mérito. Quando veio o mérito agora, foi contrário ao projeto de lei, dizendo que era inconstitucional o projeto de lei, e agora as pessoas vão ter que pagar. Então, o que aconteceu? Efetivamente, a Câmara passa a criar uma expectativa na sociedade que não vai se realizar. Daí o cidadão, um vereador diz, eu fiz o projeto de lei, tá, mas ele não se tornou lei. Ele passou lá na Câmara, ele fez tudo, mas depois não foi concluído. Então, seria interessante, inclusive, para a imprensa... Ou seja, se lá atrás, na comissão, ele tivesse tido avaliação técnica e o parecer contrário, e fosse respeitado, não tinha causado toda essa questão. Justamente, e inclusive um problema que pode... Eu vou citar um que aconteceu agora, e que está sendo discutido, inclusive, de um dos parlamentares que fez uma crítica. Ele criou um fundo de limpeza, que este fundo receberia o dinheiro imediatamente, fato contínuo, a execução da tarefa. Ou seja, a companhia que faz a coleta de lixo não teria mais atraso no seu pagamento, porque este fundo de limpeza receberia o recurso imediatamente e poderia, assim, fazer o pagamento. Tá. E quem vende mel para a prefeitura não teria o mesmo direito? E quem vende o ovo para a Feira Verde não teria o mesmo direito de ter um fundo e ter seu pagamento imediato? É óbvio que foi derrubado o veto, foi para uma DIN e agora estamos com a decisão da DIN contrária ao projeto de lei. Então, é justamente uma medida de proteção, e eu digo que a comissão age como um pai para o vereador, impondo aqueles limites que você tem para o filho e não que você não tenha amor ou carinho pelo filho, mas por ter amor e carinho é que você faz essa blindagem para que não se envergonhe a Câmara e muito menos o parlamentar, que muitas vezes apresenta um projeto de lei que ele talvez não tenha mensurado o que aquilo pode redundar para a sociedade. Pois é, e às vezes também muitos vereadores levam para o lado pessoal, né? Porque estão contra o meu projeto. E também, muitas vezes, projetos que implicam em custos para o executivo, ele acaba passando e chega lá porque o executivo já concorda de antemão e o vereador quer, digamos assim, ser o pai da criança. Então ele vai lá, conversa com o secretário, conversa com o prefeito. Não, isso é possível, né? Então vão lá apresentar. Mas quando, na verdade, a iniciativa tinha que partir do próprio executivo, né? Isso acontece muito também na Câmara. É o tal do projeto autorizativo, né? Para as pessoas entenderem. Eu autorizo o prefeito a fazer uma praça pública em determinado bairro porque as crianças precisam de um local para divertimento. Ótimo! Ninguém, né? Agora o prefeito pediu para ser autorizado. Né? Para você autorizar alguém tem que ter pedido alguma coisa para você. Então eu vejo a Câmara Federal, inclusive, que é uma decisão não só da Câmara, do STF, e que a Câmara adotou, que não aceita mais projeto autorizativo. Não existe mais a figura do projeto autorizativo. Por quê? Porque quando o governo quer, ele faz. Sim. Né? Ele legisla, não precisa alguém autorizar ele. E quando precisa, ele manda o projeto. Justamente. Então, assim... eu quero que o prefeito, vou citar um exemplo, inclusive que teve um projeto de lei agora muito interessante no seu mérito, mas inconstitucional, que é a Guarda Municipal fazer aquele trabalho que a Polícia Militar fazia de patrulhamento nas escolas. Ótimo! Quem que não quer as crianças serem bem cuidadas, que a escola seja protegida? Mas o que você está fazendo com isso? Você está impondo uma despesa para o Executivo, e quem que é o responsável pela segurança pública? O Estado. Então, nós estamos invadindo digamos assim, uma seara que não é nossa, que seria do deputado estadual, que ele sim poderia legislar pela questão de segurança pública, o deputado federal, mas o vereador não pode, a segurança pública não entra dentro da atribuição dele. E Laroca, aproveitando até a sua presença aqui,
um desses pareceres contrários que deve render ampla discussão aí nos próximos dias, nas próximas sessões aí da Câmara Municipal, que diz respeito ao projeto do Pietro, que é a dos cobradores, que implanta 100% da habilitação eletrônica. Esse projeto ele teve o projeto original, o substitutivo, que eu acho que ficou com a sua relatoria, emendas, e ele vai vir aí a discussão em plenário. E muito se fala também, né, por parte do próprio vereador e de algumas pessoas ligadas a ele, que a comissão ela entrou no mérito e não ficou só na legalidade. Né? Ela está avaliando ali se é bom ou se é ruim, não se é legal ou não é legal. Como que foi aí, rapidamente, essa questão? O Chacé falou muito bem com relação ao vereador, muitas vezes ele leva para o campo o pessoal, foi o meu projeto, quer impedir que eu capitalize essa coisa bonita que eu criei. Eu vejo que, neste momento, quando o projeto caiu na minha mão, eu li o projeto de lei e eu já tinha recebido um pedido que eu apresentasse o projeto de lei e eu falei que eu era contra. Para a pessoa que me apresentou o projeto de lei, eu era contra. E eu sei que não foi o Pietro que fez, foi uma outra pessoa que entregou para ele apresentar esse projeto de lei, foi por encomenda. E essa pessoa já tinha me dito, olha, existe essa possibilidade. Eu falei, eu sou contra. Primeiro porque o meu partido é o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Nós carregamos no nome o trabalhismo. Eu fui gerente da Agência do Trabalhador. Sou uma pessoa que tenho que agir e me elegi falando para a comunidade que eu ia defender o trabalho. O trabalhador com carteira assinada, aquele que está na marginalidade social por não ter o mercado de trabalho. Então, essa era a minha defesa pontual. Quando eu vi o projeto, eu poderia, enquanto presidente, avocar para mim e dar um parecer e matar a matéria no começo. Primeiro, porque era totalmente inconstitucional. E eu vou explicar por quê. Mas eu, de forma do magistrado que preside uma determinada comissão e tem uma responsabilidade, para não influenciar na decisão, escolhi que o Mila respondesse pelo projeto 23. E, obviamente, com um estudo rápido, tanto do Mila, que é formado em Direito, como eu, que tinha lido a matéria e que já tinha recebido o pedido para apresentação do projeto, já sabia que o projeto era inconstitucional. Por quê? Porque fala de como que deva ser o acerto da demissão dos funcionários. Nós não podemos fazer isso. Ou nós não podemos, porque já existe um contrato, existe uma determinada situação que desta forma não pode ser mudada. Então, quando o Pietro diz que naquele primeiro projeto seria uma demissão gradual dos cobradores e que isso teria, e ele explica mais para frente que teria que ser não por justa causa, fala em justa causa, isso é CLT, é trabalho, é federal. Está lá no artigo 22 das competências, no artigo 16, no artigo 22 das competências, no inciso 16, a responsabilidade de trabalho da União. Tanto é que a Justiça do Trabalho é a única justiça que é federal. Então, não é responsabilidade. O Pietro, obviamente, depois de um diálogo franco, que nós falamos que era inconstitucional, e ele fez uma reflexão formada em Direito, ele vai e faz um substitutivo. Daí tenta consertar aquilo. E daí virou um monstro, né? Virou Frankenstein. Porque daí daí o substitutivo, quando eu quero o substitutivo, eu falei, esse é meu. Esse eu quero analisar. Porque se ele corrigiu de forma correta, vai ter que passar. Só que a correção piorou mais ainda o projeto. Porque no substitutivo ele diz que a bilhetagem eletrônica é de 100%. Ora, existe uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a moeda nacional chama-se real. Nós não podemos impor qualquer outro tipo de medida de pagamento sem que o real seja autorizado. E ele falava da bilhetagem eletrônica única. Não pode. Simplesmente não pode. Então, eu dei o parecer calcado, fundamentado e apresentou. Depois teve um terceiro modificação. E daí aquele monstro que estava feito virou monstro do Lago Ness, né? Porque daí não tinha mais o que fazer. Então, e não existe nenhuma contrariedade
digamos assim, nós não entramos no mérito, mas fomos muito firmes na técnica. E na técnica, se você verificar, você vê que você, infelizmente, não pode mexer em determinadas situações. E digo mais, eu voto contra no mérito. Por quê? Pelo que eu afirmei no início dessa resposta de que eu sou um trabalhista, eu tenho que defender o trabalhador, eu estou lá para isso. Tá certo, Alaco. Obrigado aí pela sua presença aqui no programa Doc.com, falando a respeito desses assuntos, porque é bom passar para o nosso telespectador, enfim, para toda a população, a atuação das comissões internas da Câmara Municipal de Ponta Grossa, que é de suma importância na avaliação dos projetos. Eu concordo com você, eu sempre digo que nós nos apresentamos no plenário, como se fosse um palco artístico, né? A gente discursa, fala, mas pouca gente sabe o trabalho que a gente tem nas comissões, que é onde efetivamente a maior parte do trabalho é feito, a questão do atendimento, as reivindicações da população, as discussões temáticas, existe muito disso. E é importante que a sociedade participe mais, esteja mais dentro da Câmara e participando mais, porque mexe com a vida das pessoas, né? Um projeto como esse dos cobradores, o que mexeu no dia a dia de nós pontagrossenses, e vai ser decidido ali na Câmara de Vereadores, naquele palácio, um do lado do outro ali. Então, a participação da sociedade é muito boa, de estar observando e vendo a conduta de cada vereador no exercício do mandato. Tá certo, então, mais uma vez, muito obrigado. Essa foi a conversa com o Antônio Laroca Neto, ele que é o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta e o assunto é polêmico no próximo bloco, que é aí a redução da maioridade penal, né, que está em discussão no Congresso Nacional e que aqui em Ponta Grossa, na próxima segunda-feira, vai ter um debate na UEPG, com a participação da OAB, do Ministério Público, e nós vamos receber aqui o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o Dr. João Maria de Góes Júnior. Ele vai falar para a gente a respeito dessa temática. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana, vamos conversar com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ponta Grossa, que é o João Maria de Góes Júnior. Boa noite, João. Boa noite, Eduardo. Boa noite, telespectadores. E o assunto maioridade penal, um assunto aí que está em discussão no Congresso Nacional, né? Uma PEC, projetos que querem reduzir de 18 para 16 anos, está em trâmite e deve render ampla discussão, né? Alguns debates sendo feitos em todo o país e aqui em Ponta Grossa, na segunda-feira, uma discussão, um debate também para discutir esse assunto. Quem está organizando, como que ele vai funcionar? Certo. A UEPG, através do Centro Acadêmico, está promovendo esse debate referente à redução da maioridade penal. Aqui em Ponta Grossa já tivemos em outras oportunidades essa discussão. E na segunda-feira, a partir das 19 horas, haverá novamente um debate envolvendo o tema, que deve ser discutido, que deve ser levado para a população, porque certamente a resposta que o Congresso Nacional nos trará sobre essa situação, em caso de redução ou em caso de manutenção, vai afetar a vida de toda a sociedade e, obviamente, aqui em Ponta Grossa isso não será diferente. E quem vai participar desse debate? Como que começa, como que o pessoal de casa, por exemplo, que está nos assistindo, pode vir acompanhar, né? Porque é uma discussão a nível nacional, que logicamente não vai sair nenhuma decisão daqui, mas ele serve para expor os prós e os contras, ou o argumento de quem defende a redução, o argumento de quem defende a manutenção, como que vai funcionar, como o pessoal pode participar? Creio que a participação a mais importante que teremos será do nosso deputado da região, o deputado federal Aliel Machado, que já se comprometeu a comparecer até o evento, e ele certamente como representante irá votar e irá participar ativamente dessa discussão no Congresso. E participarão do debate o Dr. Juliano Breda, advogado-presidente da Seccional do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, e o Dr. Olímpio Sotomayor, procurador do Ministério Público aqui do Estado do Paraná, e dentre outras pessoas também
que têm um conhecimento na área vão participar dessa discussão, desse debate, que nada mais vai ser do que uma conversa sobre o tema, uma exposição de ponto de vista sobre o tema, como já aconteceu em outras oportunidades. E a Ordem dos Advogados do Brasil sempre ativa nesses movimentos para tentar trazer um pouco de alento, um pouco de direito para essa discussão de forma mais coerente, para tentar ajudar no bom andamento dos trabalhos. A partir de que horas da segunda-feira? 19 horas. A partir das 19 horas, no auditório da UEPG, no Campo Central. No Campo Central, então, da UEPG, o pessoal quiser acompanhar aí esse debate, o presidente estadual da OAB, também o procurador do MP, do Ministério Público, também falando, presença aí de parlamentares, logicamente aí também entidades ligadas ao direito da criança e do adolescente, também o pessoal aí que de repente apoia essa redução. Quais são os argumentos de quem defende a redução? O tema é polêmico, né, Eduardo? O tema é muito polêmico. É evidente que a população como um todo acaba esperando na redução da maioridade penal uma solução, vendo na redução da maioridade penal uma solução para a criminalidade, para a violência, e por isso, talvez num primeiro momento, esse seja o ponto-chave para quem defende essa ideia da redução com mais afinco, quem entende que de fato a redução da maioridade penal deve acontecer. O discurso é sempre nesse sentido, de que muito provavelmente a violência, a criminalidade diminuiria por conta dessa redução. A defesa desses argumentos fica no sentido de que, de fato, em algumas situações criminosas, nós que acompanhamos os noticiários, sabemos que existe o envolvimento de jovens, de adolescentes, de 16, 17 anos, até às vezes menos que isso, no mundo do crime. Então, infelizmente, a iniciação da pessoa em condutas criminosas acontece, obviamente, antes dos 18 anos, né? Não é com 18 anos. E muito por conta dessa impunidade, né? Talvez as pessoas ali... Talvez este seja o entendimento, né? Do crime, né? Eles vão atrás dessas pessoas porque se acontecer alguma coisa, com eles a punição é menor, digamos assim. Talvez o entendimento seja nesse sentido. Talvez a gente possa achar que uma das soluções com a redução seria essa, né? Que talvez essa suposta impunidade que existe para o adolescente não mais acontecesse. E é baseado nisso o discurso dos reducionistas, né? Agora, tem uma outra questão também que envolve, que eu vi já comentários a respeito desse assunto, de que se você reduzir para 16, vão começar a recrutar de 15 e 14, né? Ou seja, antecipando ainda mais aí essa realidade. Porque não sei, né? Creio eu que não é o caso de Ponta Grossa, né? Não tenho dados, não tenho índices, mas em cidades maiores em que existe principalmente a utilização do menor no tráfico, né? Fica lá os aviãozinhos e tudo mais, né? O pessoal realmente vai, e esse é uma questão que pode vir a ocorrer, né? Nessa questão. Agora, de repente, nessas cidades, poderia-se fazer legislações próprias, né? Para um estado específico, ou de repente para uma cidade. Agora, a questão nacional dessa redução é pegar realidades distintas e aparelhar de uma certa forma, né? O problema disso tudo, eu, enquanto totalmente contrário a essa ideia da redução da maioridade penal... É isso que eu queria falar. A OAB, ela é contra. A OAB, de um modo geral, se posiciona de forma contrária. E, assim como existem representantes dentro da Ordem dos Advogados que também têm seus posicionamentos a favor. Aqui em Ponta Grossa, amplamente o entendimento de que deve ser contrário. Não existem dados que confirmem que existe alguma possibilidade de uma real redução da criminalidade por conta da redução da maioridade penal. Nada levaria a crer que isso ia acabar. Talvez criássemos um outro problema, como você mesmo comentou, que seria o do recrutamento de jovens ainda mais jovens, tenra idade, com 14, 13 anos, para o cometimento de crimes. E nada justificaria a ideia de que, nada nos traria confiança de que este jovem, pelo simples fato de ele saber agora
que com 16 anos ele vai ser punido, por conta disso ele não cometeria o crime. Será que algum jovem de 18 anos, de 19 anos, deixa de cometer crime só porque sabe que pode ser punido criminalmente por isso? É evidente que não. É evidente que se algo de estrutura social, de falta de estrutura familiar, de falta de estrutura educacional fez com que ele se voltasse para o mundo do crime, não é o fato dele saber que existe uma norma penal que vai punir ele, dele saber que eventualmente ele pode ir preso, que vai trazer um freio para ele. Se fosse dessa forma, ninguém iria preso. Não teríamos crime no Brasil, estaríamos todos muito bem. Todo mundo sabe que faz a coisa errada e que se for pego vai ser punido. Certo. Né? E é uma questão aí... É um consenso, né? Todos sabem. Realmente ela não é muito palpável, né? A gente não sabe se vai ter um resultado efetivo com essa redução. Quem defende essa redução fala que mas você não é a favor da redução porque você nunca teve alguém da família sua agredido por um menor, morto por um menor, assaltado, enfim, vítima de um menor, né? Mas existe punição para os casos, né? Parece que do jeito que a discussão está sendo levada, parece que o menor ele pode fazer qualquer coisa que ele não vai ser punido, mas não, existe. Aqui mesmo em Ponta Grossa a gente tem o Sense, né, que algum caso mais extremos, mas tem outro tipo de punição para os menores infratores. O discurso reducionista, ele muitas vezes esquece de citar esses dados. E que seria talvez muito mais efetivo você trazer uma maior aplicabilidade do atual Estatuto da Criança e do Adolescente sem nenhum tipo de alteração na lei, ou talvez com pequenas alterações no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê condutas que muitas vezes são mais repressivas, até por mais que aparentemente a ideia seja a de ressocializar, de integrar o jovem, mas que na prática acabam sendo mais repressivas que a própria legislação penal. Qualquer ato infracional, qualquer situação que a princípio seria crime, mas que é cometida pelo adolescente, em sendo grave, gera para ele a possibilidade até de ficar no Sense, de ficar numa unidade de restrição de liberdade por até 3 anos. O que é bastante. Eu me recordo, nesse caso específico aqui de Ponta Grossa, do Sense, ele foi inaugurado, construído no governo Requião. E quando foi para inaugurar, né, logicamente que teve todo o evento, o governador esteve aí da época, e eu estive cobrindo essa inauguração. É uma estrutura ali ampla, mas não tem conforto nenhum. É um local onde os menores ficam, dormem, de concreto, não tem nenhum tipo de luxo, né? Tem luxo, só um mínimo de dignidade necessária. Mas não é que a pessoa vai para uma colônia de férias ali. Não é isso, não. Lembra muito o sistema prisional. Restrições só que é entre menores. Isso, restrições específicas, obrigações para os adolescentes que lá estão, no que se refere a estudo, no que se refere ao bom tratamento dos demais funcionários, ao bom tratamento entre eles jovens, cursos, palestras, situações referentes à drogadição para tentar evitar, porque muitas das vezes, obviamente, essa questão da criminalidade, seja juvenil, seja adulta, está relacionada, infelizmente, ao mal que é as drogas, né? Então, isso como ponto-chave é muito tratado dentro do Sense também, dentro do sistema juvenil. Enquanto Comissão de Direitos Humanos, a OAB tem esse acompanhamento lá, como que funciona? Temos. A Ordem dos Advogados, em especial a Comissão de Direitos Humanos, faz um acompanhamento grande. O acompanhamento maior, confesso que é sempre com relação aos adultos, né, com relação às unidades prisionais, que talvez seja o calcanhar de Aquiles da nossa região aqui, porque hoje temos uma situação que se não a pior do Paraná, uma das, mas creio que seja a pior do Paraná, que é o presídio de Brando de Souza, que hoje conta com 650 presos no lugar onde caberia 207. E que 207 já seria muito. Não estamos focando exatamente nisso, mas é um outro problema também, porque vamos supor que aprovada a lei. Na verdade, estamos falando estamos nisso, falando, né? Mas aprovada a lei, o pessoal que dizia para vocês vai por aonde? Vai por lá. Ou seja, pode virar também uma escola do crime, né? O adolescente entra lá sem, às vezes, por um tráfico de drogas, alguma coisa, que deve ser punido. Ninguém está falando que é para passar a mão na cabeça de menores, deve ser punido. Mas talvez não, né, cumprindo uma pena aí junto com outros crimes. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto, João, no próximo bloco. A gente tem que fazer um intervalinho, é coisa rápida. A gente volta na sequência aí,
falando a respeito dessa discussão em torno do projeto que tramita no Congresso Nacional da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Aqui em Ponta Grossa vai ter um debate, mais um debate, na UEPG, no campo central da UEPG, no auditório, com a presença da OAB, com a presença aí do Ministério Público, de entidades aí ligadas aos direitos da criança e do adolescente. Na segunda-feira, às 19 horas, portanto, lá na UEPG. Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos na sequência falando desse assunto. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com, na continuidade aqui da entrevista com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ponta Grossa, o João Maria de Góes Júnior. Bom, João, falávamos no bloco anterior de todos esses posicionamentos prós, contras e também da questão prisional como um todo, como você bem citou, o caso do Hildebrando de Souza, onde está saturado de presos, né? Não existe mais onde colocar. A penitenciária estadual aqui, ela tem também um limite que também não pode mais suportar. Falava-se muito na casa de custódia, né? Mas no caso específico aqui de Ponta Grossa. Agora nós estamos falando do nível geral, nível Brasil, né? Então essa realidade aqui de Ponta Grossa certamente é a realidade de muitas cidades grandes pelo Brasil afora. E aí colocar o adolescente de 16, 17 anos lá dentro com essa superlotação, com esses criminosos ali das mais variados tipos de práticas ilícitas, seria o caminho? Certamente essa lei que traz a redução, se aprovada, ela já vem para não ser cumprida, né? Porque ela já parte de uma ideia de que esse adolescente, que então seria punido criminalmente a partir de 16 anos, seria colocado em uma unidade prisional separada dos demais, não teria contato, esse jovem criminoso não teria contato daí com os demais presos, mas a gente sabe que isso é impossível. Hoje, com a realidade atual, não só de Ponta Grossa, mas do Brasil como um todo, como você bem citou, é impossível separar, fazer uma classificação correta, individualizada de pena pro preso que a gente tem hoje, já pro tanto de preso que a gente já tem. Então é evidente que não conseguiríamos fazer isso se aumentássemos ainda mais essa população carcerária. E se for para separar também, deixa como está, porque do jeito que está, é separado. E outras ideias também que devem ser frustradas, como de identificar algumas condutas criminosas, quando daí o adolescente incidisse em aquelas condutas, daí seria punido. Isso exatamente. Também fica um ponto complicado. Tem um ponto, a gente estava falando até da discussão, você falou da participação do Aliel no debate que vai ter na segunda-feira. O outro deputado federal que representa a nossa cidade, o Sandro Alex, conversava com ele, ele tem um posicionamento da questão de taxar aí as penas normais, né, aí a maioridade penal, no caso, valer para os casos dos menores que praticarem crimes hediondos, né, que eu partilho muito dessa ideia também, né, logicamente que não sou nenhum expert no assunto, mas porque o que choca realmente a comunidade, a população como um todo, é quando vê um adolescente entrando numa casa, matando uma família, né, fazendo crimes brutais, né? Nesses casos específicos, talvez fosse o caso realmente de punir mais severamente esse adolescente, né? Não ali com, de repente, um furto, um negócio ali que você pode recuperar mais facilmente. Agora, a partir do momento que esse adolescente com 16, 17 anos, mesmo menos que isso, né, com menor idade que isso, praticar um latrocínio, praticar aí um homicídio, aí talvez fosse até se considerar, né? Mas, Eduardo, tem dados interessantes nesse sentido, porque independentemente do ato infracional, da conduta criminosa supostamente cometida pelo adolescente, o nível de recuperação, o nível de manutenção desse adolescente, de resposta positiva para esse adolescente, enquanto aplicadas as medidas atuais do Estatuto da Criança e do Adolescente, são bem mais altos do que os índices de ressocialização do condenado pela justiça criminal. Então, certamente só por esse dado a gente já chega à conclusão que é muito melhor tratar esse adolescente ainda perante as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente do que perante as regras do direito penal. A resposta é muito mais positiva.
as respostas dadas para o adolescente são melhores. É possível tratar com mais cuidado e com uma ideia de ressocialização melhor o adolescente enquanto é responsabilizado nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele é responsabilizado. Se ele comete um ato grave, ele também vai ser responsabilizado. E do que tratar ele pelo direito penal. No direito penal, a gente não teria uma resposta positiva. E a resposta para a família da pessoa, de repente, que foi vítima desse adolescente? Com certeza é um ponto-chave nessa discussão, porque a ideia, essa sensação de impunidade em que vivemos, isso em todas as áreas, que é um problema nacional, faz com que crie-se essa revolta e faz com que nós sempre estejamos criando leis e leis e leis para tentar resolver problemas que não são resolvidos. A própria criação da Lei de Crimes Hediondos, lá de 1990, já é uma evolução nesse sentido para tentar salvar essa ideia de impunidade. E daí de lá para frente as leis cada vez são mais severas e cada vez acontece mais crime. Então será que o caminho é o correto? Então cada vez mais se pune de forma mais grave e cada vez menos você tem resposta em termos de ressocialização. Então o caminho não está sendo o caminho adequado. E mais uma vez com a redução não seria o caminho adequado. Daqui a alguns anos estaríamos discutindo a redução da maioridade para 14 anos e depois para 12. E assim nós iríamos discutir algo sempre e nunca estaríamos resolvendo o problema. Daí iríamos aumentar as penas e nunca seria resolvida essa situação. Então essa sensação de impunidade é uma coisa que existe de fato. É óbvio que a gente tem que ver o lado da vítima, essa situação de quem sofre a punição. É óbvio que existe uma revolta nessa pessoa, mas nós temos que lembrar que essa pessoa na verdade não quer justiça, né? A vítima ela quer quase que uma ideia de vingança que surge natural do ser humano, assim como surgiria em mim se eu fosse vítima de um crime contra quem me ofendeu, né? Então, mas essa é uma resposta humana natural. O que a gente tem que fazer é fazer justiça, no caso, ver o que é mais correto. Será que é melhor deixar esse adolescente que cometeu um ato tão grave preso lá durante 10 anos e depois esperar ele voltar pior ainda para a sociedade? Porque dele não teve nenhum tipo de contato social. Quando ele foi começar a ter um contato social lá com 15, 16, 17 anos, ele foi preso e vai voltar para a sociedade com 25, 26, 30 anos. Como ele voltará para a sociedade? O que ele vai passar no cárcere durante todo esse período lá que ele vai conviver com criminosos realmente de alta periculosidade e de difícil ressocialização? Então, certamente o risco talvez seria maior a médio e longo prazo e certamente essa lei, se aprovada, já vem para não ser cumprida, né? Vem para não conseguir seus efeitos ideais, como deveria ser. Pois é, e a gente acompanhando a discussão na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, aliás, lá é Comissão de Legislação e Justiça, redação é aqui na Câmara Constituição e Justiça. Constituição e Justiça. Lá, quando foi debatido uma outra questão, até se é legal ou não mexer, né, nessa questão, porque tem aquela discussão se é uma cláusula pétrea ou não e tudo mais. Enfim, discussão à parte, ela passou. Né, na CCJ e veio aí, foi possível colocar em discussão. Agora, o que a gente percebe, e existe até uma bancada da bala, né? A gente falava até antes do início do programa que as bancadas, seja ela nas câmaras, nas assembleias, na Câmara Federal, eles são segmentados, né? Um grupo ali um grupo ali que representa uma certa área se une para defender aquelas causas ali. E existe a bancada da bala lá na Câmara, que são daqueles delegados, enfim, pessoal ligado à área da segurança. E o pessoal, assim, falando que tem que punir mesmo e que tem que, né, chega de impunidade e tudo mais. E eu acho que a população entrou nessa onda realmente, né? Porque parece-me que é uma coisa muito mais, assim, não sei se até senso comum, mas não, se fez o crime mesmo tem que pagar, independente de se pensar como essa mudança vai impactar realmente aí em todo o sistema prisional nacional. O que os nossos legisladores têm que ter em mente é que muitas vezes a nossa sociedade ela pode ser comparada com uma criança, né? A criança, se você perguntar para ela se ela quer almoçar o feijão com arroz ou se ela quer comer um chocolate, ela vai querer o chocolate, né? Mas o que é melhor para ela? E a ideia da sociedade é a mesma coisa, né? A sociedade, às vezes, enquanto vítima das situações ali, ela acha que vai querer justiça. Eu acho que o certo é reduzir, é ter pena de morte, é ter
pena mais grave, é ter sempre punição maior, porque ela está sendo vítima, né? Mas ela está sendo vítima não por culpa da legislação, não por culpa direta, talvez, daquele adolescente que está envolvido na situação criminosa. A culpa vem do Estado e é anterior, né? E, aliás, a culpa é até nossa também, enquanto sociedade, por não cuidar desse jovem, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê diversos direitos lá para o adolescente, e esses direitos, na prática, não são proporcionados para o adolescente. Principalmente da educação. Na verdade, não são proporcionados para ele enquanto criança lá atrás, né? Então, de 0 a 12 anos, ele não recebe assistência do Estado, e depois, enquanto adolescente, ele também não recebe assistência do Estado. Que diga, nós hoje, com essa situação de educação que estamos vivendo, a questão das greves dos professores, toda essa situação atrelada, e é evidente que esse adolescente que não recebe nenhum tipo de assistência, depois você quer esperar dele uma resposta positiva. Desse mesmo adolescente que não teve nenhum direito, depois você quer esperar que ele cumpra o seu dever, que é não cometer o ato infracional. Tivemos até, há algum tempo atrás, um debate, como você falou agora, da bancada da bala, teve um debate sobre a redução da maioridade penal aqui, que também teve na mesa o doutor Olímpio, que é o mesmo procurador que vai atuar agora nesse debate de segunda-feira, e do outro lado, tendendo a ideia da redução, o deputado Francisquini, né? Então, teve todo esse embate, toda essa discussão girando em torno disso, mas as conclusões são muito parecidas sempre, né? É óbvio que se pretende punir e tirar a impunidade com essa redução, mas é óbvio que fica claro, por todos os argumentos já expostos, que essa redução vai ser prejudicial e não vai resolver efetivamente, até porque tem vários dados que confirmam isso. A quantidade de crimes que acontece com o envolvimento desses adolescentes é relativamente muito baixa. Proporcionalmente, é muito pouco crime que acontece com a participação do adolescente. E a pergunta talvez seja outra. Será que o crime aconteceria da mesma forma se o adolescente não fosse punido, ou se ele fosse punido? Será que é esse o ponto-chave para o uso do adolescente? Então, a gente chegaria num ciclo vicioso ali que não se resolveria. Volta àquela discussão, né? Qualquer pessoa aí, que seja adolescente ou não, sabe da punição. Que se fazer coisa errada vai ser punido e nem por isso deixa de fazer. Essa pessoa está vendo que as penas cada vez são mais graves e mesmo assim continua fazendo. Que eu digo o tráfico de drogas, né? Que é uma situação crescente e que cada vez vem sendo punido com mais rigor. Então, a política criminal está errada. A política criminal não está resolvendo. Só chover leis lá cada vez mais pesadas por si só não resolve. O que precisa é ter um combate efetivo nas bases do crime organizado e do crime como um todo. Agora, essa punição pura e simples lá para o adolescente, assim como outras medidas já tomadas, já se mostraram totalmente ineficazes no nosso ordenamento jurídico. Bom, já deu para perceber pela nossa conversa aqui que os argumentos são muitos, o tema é polêmico, e nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa, poderíamos até ficar mais comentando por muito mais tempo, mas o pessoal que quiser acompanhar, mais uma vez, fica aí o convite para comparecer na noite, aí, às 7 horas da noite da próxima segunda-feira, no auditório do Campo Central da UEPG, onde vai ter um debate em relação a esse assunto, redução da maioridade penal, participação da OAB Ponta Grossa, OAB Paraná, do Ministério Público, entidades, enfim, todo mundo lá, né, para expor aí tudo isso que a gente falou, com certeza vai ser tratado lá também e muito mais. Certamente. É muito importante, né, que a sociedade acompanhe a atuação. Em outra oportunidade, o deputado Sandro Alex também esteve na OAB participando de um evento que falava sobre redução da maioridade penal, onde foram discutidos vários pontos de vista sobre isso também. Então, é importante a gente ver a atuação dos nossos deputados da nossa região aqui, ativa nisso, porque eles que são nossos representantes lá em Brasília. Eles vão ter direito ao voto. Eles que vão ter o direito ao voto. E é importante que eles saibam, claro, e é importante que eles saibam o que a nossa população pensa sobre o caso. E nós, enquanto população, enquanto sociedade, devemos mesmo participar, discutir, entender melhor o tema antes de dizer que se eu sou contra, se eu sou a favor, saber o porquê que você é contra, porquê que você é a favor, entender um pouquinho mais, interagir com o tema, é sempre importante. Tá certo, então muito obrigado pela sua presença no Doc.com. Eu é que agradeço. Tá certo, essa foi a entrevista com o João Maria de Góes Júnior, ele que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ponta Grossa, estará presente também nesse debate aí que vai acontecer lá na UEPG na segunda-feira. Nós estamos encerrando o programa de hoje com essa entrevista. Você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa.com.
Também aí, se você quiser entrar em contato conosco, o endereço eletrônico é o programadoccom@gmail.com. E você já sabe também notícias de Ponta Grossa, região, ligadas à política, cotidiano, no blog do doc.com. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado